Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo e desta vez é um vídeo de português. Ahm, eu estou a avisar que português no terceiro período não vai ser nada de especial. Vamos estudar aqui mais alguns tipos de texto, mas o teste vai ser mais sobre a consolidação de aprendizagens do segundo período. Só para avisar. Eu tenho muita disciplina, já estamos na terceira semana e ainda há muitas disciplinas que eu ainda não dei. Portanto, vou tentar todas. O que é muito grave. Portanto, já vou-vos mandar fazer um trabalho, página 55, e vocês vão fazer essa oficina de escrita. Portanto, basicamente, vocês têm de criar um slogan e um texto argumentativo. Portanto, vejam aí as instruções da criação do anúncio institucional. Não é um anúncio publicitário, é um anúncio institucional que promove a saúde. Vocês têm de escolher o público-alvo, seja criança, seja adulto. Tem de ser o slogan tem de ser original, fácil de memorizar, causar impacto, usar um dos seguintes recursos que estão aí a aparecer. E tem de fazer um texto argumentativo, tem de ser informativo, dirigir-se ao destinatário e tem de ter duas frases diretivas. Frases diretivas são tipo conselhos ao leitor, dar conselhos à pessoa que está a ler, ok? Agora também quero que vocês façam aqui outro trabalho, um texto argumentativo de página 57. Portanto, argumentativo é um texto que está a argumentar o que se faz, digamos. Ok? Página 57. Façam. Vocês perceberam? Façam página 57. Está aí a mostrar. Portanto, planificam um texto. Portanto, a introdução tem de ser breve. O desenvolvimento tem de escolher pelo menos dois argumentos a falar sobre a obesidade infantil. E a conclusão tem de ser um síntese da demonstração feita no desenvolvimento. Ok? Agora vão à página. Uh, 65. Vamos ver esse texto. Qual é a palavra usada para definimento das alturas? Vocês devem estar provavelmente a pensar. Vertigens. Leiam a primeira linha. Não é vertigens. Portanto, vocês veem que aqui ele já está a dar resposta ao título. Ok? O medo das alturas chama-se a acrofobia. As reações incluem agarrar-se, aninhar-se ou rastejar de quatro, assim como os habituais sintomas associados com outras fobias, tais como transpirar, tremer e sentir palpitações. A acrofobia é um caso pouco comum entre as fobias, pois pode, na verdade, provocar aquilo que a pessoa teme, um ataque de pânico à grande altura que pode levar alguém a perder o controle e cair. Vertigens, com origem no termo latino para rodopio, é um problema clínico reconhecido. Trata-se de uma espécie de tontura onde quem a sofre sente que está a mexer-se, quando na verdade permanece imóvel. Móvel. As mulheres têm uma tendência 2 ou 3 vezes maior do que os homens para sofrer desse mal, que se torna mais comum com a idade. Até 10% das pessoas experimentam alguma forma de vertigem durante as suas vidas. As vertigens não acontecem necessariamente muito acima do chão e não se trata da mesma coisa que a agrofobia. Uma cautela razoável face a locais altos parece existir dentro de todos nós. Em visual, na qual bebés de diferentes espécies, incluindo humanos, tiveram que cruzar, descobriram que todas as espécies presentes na experiência viram e evitaram a falécia ah, de 6 vezes para o humano e um dia para pintos. Embora nem toda a gente tenha medo de alturas, a acrofobia parece ser a segunda fobia mais frequente nos humanos. E aqui, pessoal, vocês pensam, se esta é a segunda, qual é a primeira? O autor, desculpem, estou constipado. O autor escreveu no último parágrafo a resposta. Porque isto parece uma pergunta invisível, dá-nos curiosidade. Ora, se a acrofobia, que é medo das alturas, é a segunda doença mais nos humanos, qual será a primeira? E ele diz, no último parágrafo, a primeira é o medo de falar em público. Agora, para trabalho de casa, para além do que eu disse, vocês vão fazer gramática, que é esses 5 exercícios, e vão fazer
essa oficina de escrita da página 67. Portanto, nessa oficina de escrita da página 67, vocês têm de restituir esse texto, ou seja, reescrever esse texto para o vosso caderno, que está aí na página 67, só que com coerência e coesão. Coerência é tipo, tem de fazer sentido o texto, e coesão tem de ter uma ligação. Por exemplo, um parágrafo tem de ter ligação com o outro, ou seja, não pode ser. Portanto, vamos falar de hambúrgueres no próximo parágrafo. Vamos falar de pizzas. Não, tem de haver ligação. Tá a entender? Ok? Mas primeiramente, agora eu queria fazer os exercícios da página 66 convosco. Mas primeiramente, vamos. Eu vou explicar o que é este tipo de texto expositivo que acabamos de ler. Portanto, expositivo já está na própria palavra. Explicar. Portanto, o objetivo do texto expositivo é dar informações sobre um determinado tema ou explicá-lo. Portanto, o tema que foi usado aqui foi a acrofobia. Habitualmente está organizada em 3 momentos: introdução, primeiro parágrafo da apresentação breve do tema; desenvolvimento, exposição sequencialmente encadeada e fundamentada de dados, informações; e conclusão, parágrafo final de fecho que confirme genericamente os dados apresentados. O texto deve ser predominantemente informativo, fundamentar sempre que possível as informações apresentadas, apresentar um raciocínio lógico, usar predominantemente a frase declarativa e apresentar coerência, coesão, clareza e concisão. Portanto, já expliquei o que é coerência e coesão. Portanto, clareza precisa de ser claro o texto, é óbvio, e concisão precisa de ter mais informações. Ok? Portanto, vamos fazer o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 5.1. Bora. Onde é que está? Está aqui. Portanto, 1. Não é muito frequente encontrar um texto em que o primeiro parágrafo seja constituído apenas por uma frase negativa. Como explica-se este peculiar início? Portanto, apesar de não ser habitual, esta frase é uma resposta ao título do texto. É curta para chamar a atenção para uma ideia errada que se tem sobre as vertigens. Ou seja, o que ele está a dizer é que é raro haver a resposta do título na primeira linha. Tipo, normalmente explica, dá-se a resposta num texto gigante, não é só numa primeira linha. Enfim, 2. Identifica o objetivo deste texto. Portanto, o objetivo deste texto é explicar o que é acrofobia e as diferenças da vertigem com a acrofobia. Portanto, fácil, aqui quase toda a gente poderia ter certo. Portanto, é para explicar o que é acrofobia e quais são as diferenças entre acrofobia e vertigem, que era a palavra que as pessoas estavam a pensar quando leram o título. 3. Quais são os parágrafos que funcionam como introdução deste texto expositivo? Então, a introdução são os 2 primeiros parágrafos, portanto, desde a linha 1 à linha 4. Portanto, a primeira linha, é que não sei se vocês sabem, mas a primeira linha, que é não é vertigens, conta como um parágrafo. E o medo das alturas já conta como outro parágrafo. Portanto, é da linha 1 a 4. 4. Qual é o interesse do exemplo apresentado no antepenúltimo parágrafo? Esse exemplo serve para mostrar que o medo das alturas é imato. As diferentes espécies de participagem da experiência não sabiam as consequências de uma queda na Valésia, mas todas a evitaram, ok? 5. O último parágrafo do texto tem, tal como o primeiro, alguma coisa de inesperado, como eu já disse. Explica o quê? É inesperado porque também quase toda a gente ignora que a primeira fobia seja o medo de falar em público. Ou seja, quando tu lês, tipo, no último parágrafo, ficas com aquela curiosidade. Tipo, parece que uma pergunta invisível. Tipo, qual será, então, se esta é a segunda fobia, qual será a primeira? E ele responde, o que também é uma coisa muito rara de acontecer. 5.1. Em tua opinião, portanto eu vou dizer a minha opinião, esta frase final quebra a lógica da exposição feita? Justifica. Não porque ao falar-se da segunda fobia, a mais frequente desperta de imediato a curiosidade de saber qual será a primeira. Portanto, é tipo, eu acho que quebra um bocado a lógica, porque todo o texto fala sobre da segunda fobia. E o último parágrafo já fala da primeira, portanto parece estar a quebrar um bocado a lógica. Mas enfim, pronto.
Portanto, gramática. Portanto, vocês têm muitos trabalhos para fazer, desculpem, mas tem de ser. Portanto, página 55, fazer slogan e texto argumentativo. Página 57, fazer texto argumentativo. O que é um texto argumentativo, mais uma vez? É um texto que tem tem pelo menos dois argumentos no desenvolvimento. Depois, portanto, já tem dois trabalhos. É que nós temos de fazer isto, pessoal. É para subir as notas, como eu vejo que a português vocês têm notas porcaria. Tenho de mandar trabalhos para vocês subirem a nota. É para o vosso bem. Isto não é castigo, é para o vosso bem. Portanto, e tenho de fazer a gramática da página 66. Tenho de fazer a oficina de escrita da página 67. E é isso, portanto, 4 trabalhos. Não é assim, pá, é muita coisa, mas não é assim, então, pá, pronto. Enfim, o vídeo vai ficar por aqui. E adeus. Eu gostei muito de dar esta aula, mas vemo-nos no próximo vídeo. Adeus.